Já pela manhã, aliás, ontem à noite, vou fazer aqui uma retrospectiva das últimas 12 horas. Vamos aqui relatar o seguinte: ontem à noite, o Metrópolis já havia publicado que dados da movimentação bancária, né, sigilo bancário, não, perdão, não o sigilo bancário, mas o fiscal de Viviane Bart e do filho de um ministro da Suprema Corte tinham sido quebrados, tinham sido vazados. Mais tarde, o jornal Folha de São Paulo publicou que os ministros do Supremo Tribunal Federal haviam sido informados de que parentes, né, próximos a eles tiveram, então, esses dados dentro da Receita Federal sendo vazados. Essa era a informação. Também saiu uma notícia de que há 3 semanas atrás, aproximadamente, o ministro Alexandre de Moraes abriu uma investigação justamente dentro do inquérito das fake news para apurar esses vazamentos, incluindo, veja só, o contrato da esposa dele com o Banco Master. E agora, horas depois da Folha de São Paulo publicar essa notícia, então recebemos a informação de que a Polícia Federal realiza essa operação de busca e apreensão, entre elas também executa medidas cautelares, como a retirada do passaporte dos alvos dessa operação, né, bem como a implementação de tornozeleira eletrônica e também o afastamento dessas pessoas de suas funções públicas. Aqui eu não sou jurista, acho que nós vamos ter que convocar a doutora Fabi hoje de novo, não vai ter jeito. Por que não prendeu logo de uma vez? Por que tornozeleira eletrônica? Quer dizer, se a pessoa fez isso, vamos partir do princípio que a pessoa, que um funcionário público, tenha vazado para a imprensa essas informações, é um crime grave, essa pessoa deveria ser presa, não tornozeleira eletrônica. É o primeiro ponto que eu acho. Segundo, nós temos aqui outra incongruência. O ministro está, partindo do princípio que o contrato seja verdadeiro, ele está querendo apurar quem vazou. Qual é o objetivo final disso? É criar ali o terreno para anular as provas que eventualmente a Polícia Federal tenha colhido em base a esses vazamentos. Porque a notícia que nós temos da Malu Gaspar, da jornalista do O Globo, do último final de semana, é de que a Polícia Federal prepara um relatório sobre as informações encontradas referentes ao ministro Alexandre de Moraes no celular do Vorcaro. Bom, essa operação acaba vindo justamente hoje, antes da publicação deste relatório, que deve ser publicado entre amanhã, quinta, sexta, ou possivelmente no começo da semana que vem. Outra questão que me chama a atenção. Até hoje de manhã, pessoal, eu estava acompanhando um pouco da mídia internacional também, a questão do carnaval ali, daquela escola de samba que fez, né, usou o nome do Lula ali para uma homenagem, realmente estava ganhando uma proporção gigantesca. Há muito tempo eu não via. O caso da Havaianas ia ficar para trás, viu? Aí vem essa operação hoje, obviamente, que muda a chave, e agora todo mundo vai falar dessa questão envolvendo essa operação. Então, em resumo, na minha humilde opinião, o que vai se formando ali dentro do Supremo Tribunal Federal é justamente uma ação para tornar ilegítimas as provas coletadas pela Polícia Federal. Agora, nós temos aqui um grande problema que, gente, eu estou acostumado a falar de Rússia, Putin, guerra na Ucrânia, eleição americana, Trump e companhia limitada. Na minha cabeça a coisa está um pouco confusa, eu admito. Porque se a relatoria do caso Banco Master está com o ministro Mendonça, quem deveria autorizar essa ação não seria o ministro Mendonça? O que o Alexandre de Moraes faz é utilizar o inquérito senhores, esse inquérito não vai terminar. Enquanto o ministro Alexandre de Moraes ocupar essa cadeira que ele ocupa hoje, e que não sei por quantos, acho que tem mais 15, 20 anos, em teoria acho que ele tem, né, como ministro, 25, sei lá, esse inquérito não vai terminar. Não vai, esqueçam, tiram isso da cabeça. Acho que isso o público do PH Box já sabe, não estou contando nenhuma novidade. Então, para driblar o fato da relatoria estar com o ministro Mendonça, ele inclui isso no inquérito das fake news. O que é o inquérito das fake news?
ataques à Suprema Corte, basicamente. Além de... Acabou entrando de tudo ali, né? Mas a base são os ataques à Suprema Corte do Brasil. Então, ele considera que o vazamento do contrato da esposa dele com o Banco Master seja um ataque à Suprema Corte. Também teve a questão do vazamento de outros dados, né, de parentes dos ministros da Suprema Corte. Aqui são vários pontos que a gente precisa levantar. A Receita Federal é tão vulnerável assim? Esse é o primeiro ponto. Se é vulnerável, há que se fazer ali uma reformulação. Se um funcionário, 3, 4 funcionários conseguem se reunir na hora do cafezinho e dizer, vamos pegar o dado de um contrato aqui e jogar isso na mídia. É tão simples assim? Não tem mais filtros para evitar isso? Segundo, essa operação ela irá se limitar somente a esses funcionários públicos ou também quem deu a reportagem em exclusividade, no caso a Malu Gaspar, vai ser incluída no inquérito das fake news? Porque é disso que nós estamos falando. Se ele for coerente, e até brincava com o Torre que ele é coerente, e é mesmo, se tem uma coisa que ele o Alexandre de Moraes, ele é coerente porque ele sempre dobra a aposta, a gente já tem a certeza disso. Isso aí, Magnitsky, não importa o que aconteça, ele sempre dobra a aposta. Isso é fato. Nem a Rússia do Vladimir Putin é tão de dobrar a aposta. A Rússia, de vez em quando, até recua e tal, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele sempre dobra a aposta. Se ele for coerente com o que ele vem fazendo desde 2019, a Malu Gaspar precisa ser incluída no inquérito das fake news. E o jornal que ela trabalha, publicou a matéria, também. Ou seja, o jornal O Globo. Se a gente partir... Se não me engano, foi ela, né? Que não quero também... O que é de César é de César. Não quero... Foi ela que publicou com exclusividade essa questão do contrato. Ou seja, vai ficar só nos funcionários públicos? Eu acredito que sim. Eu conversava com o seu Sepúlveda antes de entrar ao vivo, até para pegar um conselho com ele, eu vi o que ele tinha para falar. Eu acredito que ele não irá... Tudo bem que ele dobra a aposta, mas se ele colocar a Malu Gaspar no inquérito das fake news, ele vai estar traçando uma linha ali que realmente vai faltar pipoca para a gente acompanhar tudo isso, né? Então, eu não sei se ele fará isso, agora a operação está acontecendo e a gente fica atônito no sentido de como que isso foi parar no inquérito das fake news, né? Ou seja, qualquer crítica, ação pode parar lá no inquérito das fake news relacionadas à Suprema Corte. Bom, não vou me estender muito nessa questão do inquérito, justamente pelos motivos que os senhores podem imaginar. Outra coisa que eu conversava com o senhor Sepúlveda é o seguinte, eu vou trazer um detalhe que eu não trouxe em lugar nenhum, e essa é uma informação de bastidor extremamente... Só que a história começa aqui na Inglaterra para chegar onde eu quero chegar, então eu conto com a perspicácia da nossa audiência. Os senhores lembram do BBC Gate, o escândalo do BBC Gate que estourou aqui no ano passado, que revelou que a BBC manipulou deliberadamente o discurso do presidente Trump para conseguir ali editar o discurso dele e indicar que ele incitou a violência do 6 de janeiro. Esse escândalo, pessoal, veio à tona porque nós tivemos a denúncia de uma pessoa e eu descobri que esta pessoa tem um filho trabalhando na Embaixada de Israel aqui em Londres. Onde eu quero chegar? O BBC Gate, muito provavelmente, foi uma ação do Mossad. Porque o que acontece? Por que o Mossad faria isso com a BBC? Porque a BBC, isso foi revelado pelo BBC Gate, não fazia uma operação, uma cobertura imparcial da guerra Israel-Hamas. Inclusive, a BBC reconheceu esse viés anti-Israel e também ali pediu desculpas. Aí você diz, Ivan, tudo bem. Mas por que está saindo tanto do assunto central da coisa, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que o Mossad tem uma capacidade de infiltração em agências, em emissoras de televisão, enorme. E da maneira que essas coisas começaram a vazar lá em novembro, eu conversei com o Paulo Henrique Sepúlveda e falei, olha, não pode ser algo
assim, alguém dentro do Brasil que falou, não, vamos estabelecer a justiça aqui, o ministro Alexandre de Moraes foi longe demais, vamos colocar ele no quadradinho de novo. Não. Eu, desde novembro, estou trabalhando com a hipótese de uma infiltração estrangeira, internacional, dentro dessa questão toda. O Mossad não precisa conduzir todos os passos do Banco Master, do escândalo do Banco Master. Basta ele abrir a tampa ali do escândalo e depois, por inércia, as coisas vão acontecer. E esses vazamentos eu não excluo, então, baseado no que aconteceu no BBC Gate. Eu sei que é mais fácil você se infiltrar no BBC Gate do que na BBC, do que na Receita Federal. Mas, de qualquer maneira, eu não excluo a possibilidade. Tá? É uma teoria que eu peço para os senhores terem muita prudência ao compartilhar, porque eu estou trabalhando, né? Eu não posso afirmar que é uma operação do Mossad, mas que caminha, cheira, fala, tem a mesma altura de uma operação de uma agência de inteligência internacional, isso tem. Pessoal, quem conhece o trabalho do Pegavox, o meu trabalho, Paulo Henrique, seu Sepúlveda, sabe que nós não alimentamos teorias e que não é essa a linha de trabalho do Pegavox e de nós três. Mas na semana passada nós tivemos o próprio Alexandre de Moraes falando sobre a quebra do sigilo telefônico ali, né, do telefone do Vorkad, dizendo que isso aqui foi o pessoal do Mossad. Então, assim, me parece que o envolvimento tem uma chance. Deixem sua opinião, por favor, tragam pontos para refutar essa minha teoria. Eu preciso disso, justamente para trabalhar na teoria. Me refutem. E aí a gente abandona essa teoria, mas no momento eu estou vendo algo muito semelhante que aconteceu na revelação do escândalo do BBC Gate aqui no Reino Unido. As semelhanças são enormes. Acontece que aqui no Reino Unido a BBC começou a tomar medidas para que isso não aconteça, apesar que a infiltração ideológica no BBC é muito grande. Enfim, não vou me estender muito aqui. Já no caso do Brasil, nós temos o ministro Alexandre de Moraes, que simplesmente dobrou a aposta e agora realiza essa operação. Essas 4 pessoas que são alvos hoje da operação, elas serão incluídas no inquérito da fake news. Vão ficar com tornozeleira eletrônica para o resto da vida? Vão delatar? Vão delatar quem? Vão entregar quem? Vão dizer que agiram por conta própria? Vão dizer que agiram por ordem de agentes da Polícia Federal? Quer dizer, essas pessoas têm muito para responder. E o que provavelmente vai acontecer? Elas serão ouvidas em depoimentos que ficarão em sigilo, Deus sabe até quando, e a chance disso ser utilizado para fazer uma operação dentro da Polícia Federal é enorme. Nós estamos aqui diante de um cenário que nós podemos ter a Polícia Federal fazendo busca e apreensão contra a Polícia Federal. Não sei se os senhores têm uma noção do nível que as coisas estão. Tudo nesse contexto onde o TSE ontem à noite anunciou que vai averiguar, vai avaliar, né, as denúncias no caso da escola de samba que homenageou o Lula da maneira que a gente comentou ontem, enfim, já falou bastante sobre isso. Ellen Christine traz um ponto interessante, phishing expedition, quer dizer, pega o telefone dessas pessoas para saber com quem elas falaram e pronto. Nós teremos mais 3 anos de inquérito das fake news sobre isso. O que o ministro ele está tentando fazer é minimizar, dizer, olha, tudo bem, o contrato até é verdadeiro, mas a maneira que esse contrato foi publicado é ilegal. Então nós vamos averiguar a ilegalidade da divulgação do contrato e não da questão do contrato em si. Vamos ler os superchats aqui enquanto isso. O Fábio Ardito diz: Receita Federal é igual ao sistema de controle totalitário com poder de aniquilação financeira e patrimonial de qualquer cidadão, agora na mão do Xandão. Eu acho que é prematuro dizer que está na mão do Xandão, e a Receita Federal é uma ferramenta muito forte, muito importante para estar na mão de uma pessoa só. Isso aí vai ter um embate grande por causa disso. Tem mais algum superchat, Torre? Eu esqueci de pedir like, mas eu conto com a generosidade dos senhores, de que nem sempre a gente tem que pedir like para dar o like, que é gratuito, pessoal. E os senhores podem dar o like
Se os senhores assistirem 10 lives hoje, os senhores podem dar 10 likes, uma em cada live, tá? Você não tem likes limitados, vocês podem dar like quanto vocês quiserem.